Queremos, sem dúvida alguma, nos congratular com o pastor Neemias, a igreja, por esse empreendimento, este projeto, que tem tudo a ver com os propósitos dele, da igreja e do reino de Deus. Está perfeitamente afinado com o que nos ministra a palavra de Deus. E fatos desta ordem, desta natureza, devem acontecer, já aconteceu em tempos idos, nós vamos ver aqui. Devem acontecer para a honra e glória de Deus, mas no momento próprio, no momento certo. E quem determina isso é o próprio Senhor. É o próprio Senhor, à sua igreja e ao seu ministro, que são instituições dele, que devem viver, caminhar sob o comando dele, do Senhor. E nós lemos tantas coisas, às vezes escrevemos algumas outras, na palavra de Deus, fora da palavra de Deus, a despeito do que está acontecendo hoje aqui. Já tem acontecido, repito, estava lendo o boletim, tá? Na sua fase nascente, lá com o pastor Adelmo Coelho, estava lendo, e então ali pude perceber o foco. A igreja, o ministério precisa ter um foco. Não pode perder de vista esse foco, esse propósito que Deus tem para ela. E Igreja Batista do Braga, senti eu ali, na leitura do boletim, logo que chegaram aqui hoje, em marcha, avançando. Isso é de Deus. A Igreja Batista, a gente vem acompanhando os passos, de algum tempo para cá, e temos percebido que esta igreja tem se despontado como uma igreja verdadeiramente do Senhor, voltada para o campo missionário, para as missões, para a obra de Deus. Começa aqui. Missões começam, viu, pastor, dizer, missões começam na porta da igreja e terminam na porta da igreja. E meus amados irmãos, à medida em que a igreja cumpre os seus propósitos, ela vai sendo enriquecida, abençoada. Estava lendo, por exemplo, de que respeitado algumas interpretações, a primeira reunião de negócios da igreja neotestamentária de Jerusalém foi uma reunião depois daquela para a sucessão de Judas, eleição de Matias. A primeira reunião foi para tratar de um assunto dessa natureza. Daí a relevância, a igreja, o ministério, igreja, pastores, diáconos de mãos dadas, é o ministério bíblico.
Eu já ousei nesse tempo chamar os diáconos de colegas, meus colegas, que tem conosco, segundo a Bíblia, nos requisitos que aqui estão patenteados aqui na palavra de Deus, como sendo os mesmos. É honra, é privilégio, mas é responsabilidade, é um peso, não é brincadeira. Num certo sentido, quem foi o maior diácono? Diácono não é aquele, o pastor falou que é aquele que serve, originariamente. Diácono, diaconisa, é aquele que serve e procura servir bem ao Senhor, à igreja, aos seus comandados, seus líderes. Isto, em princípio, foi motivo de despertamento. Houve necessidade disto, necessidades materiais, sociais, necessidades espirituais também, por que não? Mas, meus amados irmãos, tudo isso feito de forma bem direcionada, conforme essa igreja, o seu de muito digno colega, pastor Jeremias, sabe? Nós temos o relato aqui de Atos dos Apóstolos, instituição dos diáconos. No capítulo 6, nós lemos: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, que está a necessidade, então os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos, eram muitos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mesa do Senhor, ceia, mesa do pastor, é assim, convencional, e mesa das viúvas, dos pobres, dos necessitados, muita coisa, é um desafio. Ministério diaconal é isso aí. Mas então, sentindo a carência, a necessidade, diz-nos que os apóstolos, versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. Festa, acerto em cheio, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Próprio, Nicanor, Timão, Pármenas
e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Um desses foi Zacarias. Isso, alguns intérpretes, Zacarias. Mas houve um movimento sem trégua. A partir daí, se já havia crescimento, o crescimento permaneceu e continuou. Também me lembrei, eu gostaria de deixar aqui, porque é bíblico. Feito, nós temos diáconos e temos diaconisas, não é isso? Gosto muito desse texto de Filipenses. No capítulo 4, onde nós vemos aqui o apelo de Paulo, capítulo 4 de Filipenses, o apelo de Paulo para Evode e Sintique, onde ele diz, a partir do versículo 1 do capítulo 4: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente, da mesma forma, no Senhor. Viram? Então isso só trouxe, progresso, rendimento para a obra de Deus. Não há como negar. O capítulo 16 de Romanos fala sobre ali, onde existe o reconhecimento de Febe como diaconisa, não é isso? Serva, fiel, trabalhadora. Mas, meus amados irmãos, há muitos outros relatos bíblicos a esse respeito, mas eu ainda queria ler a palavra de Deus. Não vou me desgastar, gostaria que os irmãos estivessem atentos para o ministério diaconal. O ministério diaconal, o primeiro da lista dos diáconos. Viram? Entre diaconisa e diácono está aqui. Mas Estevão, que foi o primeiro a ser nomeado e indicado, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e daí por diante. Todos eles, dentro da sua individualidade, das suas peculiaridades, tiveram essas qualificações, essas virtudes que eu repito, em que pese um privilégio honroso, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu li de uma mulher, uma fiel serva do Senhor, que vivia dominada pelo espírito de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus da melhor forma possível. E ela, até o dia em que ela, então, Deus respondeu a ela, o seu coração, que a melhor maneira dela agradar
ao Senhor, fazer a sua vontade, é servindo. Servindo. E é nesse sentido que o maior diácono então foi Jesus. Jesus se esvaziou da glória e veio para quê? Para servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus deu esse exemplo. E num certo sentido, irmãos, isso aqui é um reconhecimento, é uma solenidade que dá início àquilo que nós entendemos de que todo servo de Deus, toda serva de Deus, jovens, adolescentes, homens e mulheres, novos, idosos, todos somos de igual modo servos. Jesus disse isso: aquele que quiser ser mestre, seja vosso servo. Que coisa boa, essa irmã descobriu que a melhor forma de agradar ao seu Senhor é servindo. Aqui, ali, acolá. Nós temos aqui um ministério específico, né? O ministério das mesas, dos pobres, das viúvas, né? O ministério da ceia do Senhor. Viram? Pastor Jeremias, agora em diante, ele não vai ser preciso ter, ele vai ter a força divina e do seu grêmio de obreiros, líderes, e ele vai ser assistido melhor também, tá bom? As mesas aqui são incluídas, tem que cuidar direitinho do pastor, como você já tem cuidado, né? Você já tem cuidado e cuida muito bem. Olha como ele está. Da irmã Ilcimar, a família pastoral. Meus irmãos, isto é de Deus. Isto é de Deus. Sem exageros e sem também precisar estar adolando. Não. É com consciência, com respeito, com consciência, com amor. Amor com amor se paga. E a gente sabe o que esse homem tem feito, não só aqui, aos arredores dessa denominação. Um homem a quem a denominação deve uma relevante folha de serviço. Um homem que fala, que é respeitado. Então precisa, meus irmãos, haver esse reconhecimento por parte de toda a igreja, principalmente dos amados irmãos. Mas eu teria muito a dizer, mas eu gostaria de me limitar a esse ministério de Estevão. O ministério, a vida, o exemplo de Estevão. Será que, pensando bem, nesse tipo de ministério, alguém teria inspiração, teria disposição, interesse em ser diácono? Talvez não, hein? Isso é mesmo para o crente, o servo do Senhor Jesus Cristo, que a semelhança de Paulo pôde dizer: eu já estou crucificado com Cristo, ninguém me martirize mais, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa foi a motivação dos heróis do passado, e que deve ser dos fiéis servos de Deus de todos os tempos. Estevão quer dizer coroa, né? E coroa tem que ver com aquela promessa gloriosa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estevão quer dizer isto, mas homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui está, meus amados irmãos,
aquele que sustenta, aquele que dirige, que fala, faz essas coisas acontecerem, e acontecerem para o progresso, para o crescimento, que houve. É isso que aconteceu, é o Espírito Santo dirigindo a igreja. Ele veio para isso, o seu ministério é esse, à medida em que nós, a semelhança naturalmente daqueles do passado, nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos próprios interesses, às vezes em primeiro lugar, da nossa vaidade, e nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós sentimos graça, nós sentimos alegria, nós sentimos, meus amados irmãos, a glória de Deus. Foi o que aconteceu com esse homem. É o protomártir, né? Foi o protomártir do cristianismo. Morreu, foi apedrejado, que a partir daí, pelo destemor, pela coragem, pela bravura, pelas convicções profundas, este homem enfrentou as autoridades judaicas, que se levantaram contra ele, e ele fez a sua defesa perante o Sinédrio, lá perante a própria sinagoga. Mas ele, de fato, acabou sofrendo as consequências da sua bravura, da sua coragem, de sua inteira dependência e submissão ao Espírito Santo de Deus. Porque a gente, nesse mundo, é assim. Para entender, para servir ao Senhor, a gente tem muitos desafios pela frente, mas vejam que coisa extraordinária. Deus não desampara os seus. Deus é fiel. Os irmãos podem crer nisso. Deus não falhou. Deus não vai falhar. Estamos diante da sua palavra. Estamos diante de um desafio, os irmãos estão. Tenho certeza que esse é um mar de bênção, de vitória na vida dos irmãos, das suas famílias, da igreja do Senhor, desse ministério diaconal. Diz-nos aqui, no capítulo 6 ainda, que Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos ou libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Disputavam, querendo abafar a voz do servo de Deus, fazer ele calar. Mas pelo contrário, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Eu imagino Estevão aqui, ele não era pregador, mas aquela mensagem dele, longa, aquela mensagem de Estevão, mas falando assim suavemente, aquilo ali fez com que as autoridades se rendessem. A gente tem experiência, meus amados irmãos, pela vida, o testemunho de um homem ou de uma mulher, quando fala em nome do Senhor. Todo mundo tem que parar para ouvir. Diz aqui, ainda o texto, um pouquinho mais. Então, continuaram, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mentira deles. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo
arrebataram, levando-o ao Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, e apresentaram a Estevão testemunhas falsas que dispuseram, e este homem não cessa, e diziam, este homem, referindo-se a Estevão, diziam eles, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Estavam presos ainda à lei, né? Estavam presos ao judaísmo, que estava mudando, né? O judaísmo estava caindo, tinha que cair, para surgir o cristianismo verdadeiro. Porque temos ouvido dizer, dizem eles, que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Que coisa linda, não é? Pronto. Viram no seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E, meus amados irmãos, terminando aqui, nós temos a morte de Estevão. Veja que algo extraordinário que nós verificamos na trajetória deste homem de Deus, o primeiro diácono reconhecido, eleito, indicado pela igreja. E ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rangiam dentes contra ele. Mas Estevão, olha só, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Olha só, são homens e mulheres que veem a glória de Deus, caminham junto, pertinho do Senhor, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, e eles, porém, clamando em alta voz, taparam os seus ouvidos. O que é incredulidade, né? Que já era o mundo no passado, incrédulo, e ainda é hoje. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os seus ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse homem que há registros que foi a partir daí da vida de Estevão, o testemunho de Estevão, que esse homem se rendeu a Jesus. Jesus se apareceu a ele, se rendeu a Jesus e foi aquele gênio, aquele monstro no cristianismo, na pregação do Evangelho, na expansão do Evangelho. Que coisa extraordinária! E apedrejaram Estevão, invocava dizendo, mas ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E mais, dizia, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esses pecados. Não lhes imputes esses pecados. E adormeceu. Palavra de perdão, semelhante às palavras de perdão. Meus irmãos, na vida, no ministério, na igreja do Senhor, a gente tem que cultivar esse espírito que dominou a vida dos fiéis servos de Deus do passado.
que se personificou na vida desse grande primeiro diácono na história do cristianismo. E em fazendo isso, meus amados irmãos, nós estaremos honrando o Senhor, perdoando, amando, até mesmo os inimigos. E aí, sabe quem cresce? Ele é Jesus. Aí, e João dizia, ainda que eu diminua, mas que ele cresça, que Jesus cresça. O nome de Jesus, a obra do Evangelho, possa marchar, possa avançar cada vez mais, aqui, nessa comunidade, no seio da igreja, do Estado, do Brasil e do mundo, que o Braga possa marchar firmemente, ser a bênção que tem sido. Que Deus abençoe os amados irmãos, as irmãs, e que essa igreja possa colher muitos frutos de almas salvas, vidas edificadas. Deus abençoe a Igreja Batista do Braga. Deus abençoe o pastor Neemias. Muito obrigado, meu nome, pela acolhida do Moisés, a Val, dos meus netinhos aqui, todos os meus demais queridos, que Ele continue cuidando, amando. Nós só temos a agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu grande ministério. Que Deus o abençoe.